falando, né? A gente tem visto aí economias mundiais retomando o crescimento, principalmente Estados Unidos, China, zona do euro, enfim. O cenário parece bem propício aí para essa recuperação. E eu queria saber como que você está vendo essa retomada mundial, a liquidez aí, essa grande liquidez disponível. Bom, deixa eu só fazer uma introdução. Eu gosto muito de analisar os mercados, né, num contexto integrado. Por exemplo, existem na prática 4 grandes mercados financeiros, né? E quando eu falo 4 grandes mercados, não estou falando de praças, como por exemplo a Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, Bolsa de Tóquio, Bolsa de Xangai. Não, eu estou falando de 4 mercados financeiros: o de ações, o de commodities, o de câmbio e o de juros, né? E a gente viu um movimento agora nesse primeiro trimestre do ano, uma disparada dos rendimentos do título do Tesouro Americano de 10 anos, que é o que serve de referência, apesar de haverem outros de 30 anos, de 2 anos, de 3 meses. Mas para efeito, no meu caso, de análise, eu acho que da maior parte dos analistas, né, o Tesouro de 10 anos, os yields do Tesouro de 10 anos são a referência. E a gente iniciou o ano com eles abaixo de 1%, se não me engano, a gente começou o ano com 0,90% ao ano. E os analistas precificavam que ele atingiria 1,75% no final do ano, em dezembro. E ele atingiu 1,75% em março, né? Atingiu em março. Ele passa por algumas semanas de correção ou lateralização. Ontem ele deu um sinal de correção bem forte, ele chegou a cair 7%, mas recuperou na reta final, tá? E nesse momento ele está subindo 0,13, mas tipo, tá no 0 a 0. Mas ontem ele deu uma recuperada quando parecia que realmente ele ia passar por uma correção. E por conta disso, até a gente viu uma alta forte da SP500. Então agora começa justamente o que eu falei, que eu chamo de intermarket análise, ou seja, a correlação dos 4 mercados, porque eles são integrados, eles funcionam juntos, né? E uma das razões até de uma queda muito grande que a gente teve na Nasdaq aí nesse início de ano, agora mais precisamente aí no mês de fevereiro, né, no segunda quinzena de fevereiro, e que anteontem a gente teve o rompimento até do topo histórico que foi em janeiro, mas a Nasdaq ficou um tempo descolada do SP500, e a Nasdaq tem os papéis de tecnologia, sendo que 5 deles, né, as FANGs, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, são 25% do peso do SP500, né? Então, essas 5 são 50% do peso do Nasdaq. Então o Nasdaq sentiu muito, por exemplo, essa galopada dos yields, por conta justamente de que eles passaram a pagar muito mais rendimento, né, do que as ações de tecnologia. A maioria das ações de tecnologia, inclusive algumas dessas que eu citei, não pagam ainda no dividend yield, né? E algumas, com a Apple, a última vez que eu chequei, estava 0,3% ao ano. Ou seja, a grande incentivo de compra de empresas de tecnologia é justamente a capacidade delas se valorizarem, né? E nessa pandemia, acho que a tecnologia evoluiu 10 anos em 1, né? Pela necessidade intensiva. Vide o Zoom, a plataforma de videoconferência, que num determinado ponto do ano, na máxima, estava valendo mais do que a ExxonMobil, que em 2010 era a empresa mais valiosa do planeta. Então eu faço sempre esse tipo de análise, não tem como. Então, se os yields resolverem romper esse patamar de 1,75, dar uma subida até 2%, isso sacode as bolsas globais. Uhum. Então, a questão da economia americana está se recuperando. Todos os indicadores estão saindo muito acima do previsto, né, do esperado pelos analistas. Né? Tivemos aí a injeção de 1,9 trilhões de dólares pelo Biden. Agora vem uma outra injeção, a princípio era de 3, mas eu tenho acompanhado, de 2,3 trilhões em infraestrutura. Né? Tudo isso é excelente para o mercado de ações. Mas
os fundamentos começam a ficar sólidos no mercado americano, e ele acaba sendo a locomotiva, junto com a China, que acaba levando todo mundo a reboque. Vide o cenário, por exemplo, da Europa, que rompeu o topo histórico DAX, né, alguns dias atrás, mas você olha a Europa, por exemplo, em termos de pandemia, a vacinação está super atrasada, né? Não está indo no mesmo ritmo dos Estados Unidos. E a própria vacinação americana é outro fator de otimismo, porque o Biden bateu a meta dele de 100 milhões muito antes do prazo, acho que foi com 56 dias, se eu não me engano, e isso é fundamental para a população voltar a consumir, voltar a circular nas ruas, a economia voltar a abrir sem medo de contágio, né? Isso já não acontece na Europa. A Europa já fala de terceira onda, né? Tanto a Alemanha quanto a França já falam de terceira onda, as duas maiores economias da região do euro. Então, tem a questão também de que o dólar, né? O dólar, quando a gente vai analisar o dólar como um outro mercado, o câmbio, o dólar na prática a gente só consegue analisar em par com outras moedas. E aí vem, por exemplo, o índice DXY, que é o índice de uma cesta de moedas atreladas ao dólar, né, de países desenvolvidos. O DXY, né, estava subindo muito forte, veio para uma recuperação, estava subindo muito forte, veio para uma correção, veio caindo, ou seja, o euro se recuperou, mas o euro, que é mais da metade do peso desse índice, que é o DXY, Dollar Index, o euro pode, a qualquer momento, também voltar a ficar fragilizado, né? Principalmente se houverem mais estímulos econômicos sendo lançados lá, no caso de uma terceira onda. Enfim, o mercado, eu tenho trabalhado ele vivendo dia após dia. Talvez por ser day trader, esse é meu foco, né? Então eu tenho uma visão muito curto-prazista, mas é óbvio que eu tento fazer essa visão macro, baseada nesses 4 grandes mercados, a correlação entre eles e como é que eles estão se comportando, ou seja, a análise de um corrobora a análise do outro. Por exemplo, commodities. Commodities subiram enormemente, né? Será que elas, na verdade, simplesmente elas corrigiram a queda do dólar? E se a gente for comparar a commodity, né, com o dólar, essa alta não foi tão espetacular assim, foi o dólar que caiu, e elas simplesmente se corrigiram, ou seja, elas subiram como se fosse, entre aspas, um processo inflacionário das commodities, né? Porque as commodities, para explodirem, a gente, né, continuar subindo, a gente tem que ter uma demanda cada vez maior, né, por essas commodities. E como está o resto do mundo? Tirando os Estados Unidos e China, ok, as duas maiores locomotivas do mercado, a gente não vê as outras praças com tanto fundamento para romper topo histórico, etc. Então, respondendo sua pergunta, o mercado está fazendo novas altas, né, recorde após recorde, mas se a gente começa, aí sim, sair do preço, sair do gráfico, sair dessa correlação toda e vamos em busca de fundamentos, a gente tem fundamentos, né, de indicadores americanos, etc., cada vez mais positivos, retomada em V, etc., mas quando a gente vai ver, por exemplo, o lucro das empresas, apesar de agora a gente ter tido uma série de balanços, né, extremamente positivos, mas, ok, os balanços estão positivos, estão superando expectativas, principalmente dos bancões americanos, mas quando a gente começa a ir para aquele múltiplo que todo mundo olha, né, o preço-lucro ou price earning dos americanos, putz, a gente está carésimo. Então a gente está precificando o quê? Lucros lá na frente. Enfim, eu fico fazendo é meu trabalho fazer essa análise todos os dias e não, por exemplo, tentar adivinhar como é que a gente vai estar em dezembro, né, ou ano que vem. Que neste caso, eu acho que a análise, nesse caso, para quem pensa em longo prazo, sai de tudo isso que eu falei e passa exatamente por uma postura de entender a empresa que você quer comprar, realmente com foco em dividendos e ignorar as oscilações, né? Então comprar empresas que realmente vão te gerar renda no futuro, que, por exemplo, aqui, falando agora de Brasil, os dividendos são maiores que a taxa Selic, né, que superam a inflação,
olhar o histórico e ver se são recorrentes, né, se eles mantêm um histórico de 5 anos pelo menos de dividendos recorrentes. Muitas empresas têm até no seu estatuto, né, um percentual obrigatório de dividendos. Aí você vê o lucro, se é consistente, se está crescendo, e aí você compra e esquece a oscilação, porque apesar dessa alta consistente, e é uma alta, talvez o bull market mais rápido da história, como a gente teve o bear market mais rápido em março do ano passado, qualquer momento isso pode corrigir, né? E, por exemplo, se fosse dar uma dica para quem quer acompanhar o mercado, não digo dia a dia, mas semanalmente, ver qual é o cenário aí global, ficar de olho principalmente nesses yields do Tesouro Americano de 10 anos. Eu acho que eles são o lead indicator que realmente não vai mentir nunca, né? Até pela liquidez, pelo tamanho desse mercado, maior de todos, trilhões de dólares. Acompanhar o dólar index, acompanhar o petróleo, que é a commodity mais importante, que praticamente ela é ela tem um comportamento, né, em termos gráficos quase que idêntico do índice de commodities da Reuters, que é o índice mais clássico para monitorar commodities, mas a gente pode ficar só de olho no petróleo, que é um indicador que dá também, que acompanha o mercado americano. Então a gente viu o SP500 aí batendo recordes, estamos vendo, inclusive hoje fez aí um novo recorde intraday, não sei se vai fechar acima do topo de ontem, que foi recorde de fechamento, mas o petróleo, por exemplo, ele bateu nos $71 e recuou, e a gente está com o petróleo agora, no caso o Brent, está caindo 0,21, pouca coisa, mas ele já deu sinais baixistas e está em $66 agora, ou seja, já mostra uma pequena divergência de que o SP está indo, o petróleo já começou a recuar, e se continuar uma correção, sei lá, digamos até $50, isso pode afetar o SP500. Então, eu não sei se a minha resposta é muito complexa para iniciantes, mas até o canal de vocês é um canal de mercado financeiro propriamente dito, então acho que a maioria dos assinantes deve estar entendendo o que eu estou falando, né, e juntando aí os legos para ter uma ideia.